Bora fazer uma questãozinha do Enem 2025, questão 177. O que ela fala pra gente? A figura ilustra o projeto visual para a confecção de uma medalha comemorativa, com a forma de um cilindro circular reto de diâmetro 6 centímetros e espessura 3 milímetros, tá? Então o diâmetro do cilindro é 6, né? Se o diâmetro do cilindro é 6, o raio dele é 3, né? Então a gente já pode marcar aqui, né? Ó, o raio dele vai valer 3 centímetros. A figura ABCD tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. A região da medalha externa desse prisma será cunhada em ouro. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas. Considere 3,1 como um valor aproximado para π. Qual é o volume de ouro em centímetro cúbico necessário para a confecção dessas medalhas, né? Beleza, então tá perguntando qual é o volume de ouro que a gente vai precisar. Como é que a gente vai descobrir isso? Primeiro, a gente precisa descobrir o volume de uma medalha de ouro para fazer uma medalha. Então, como é que a gente sabe disso? Pô, aqui dentro desse cara tem um prisma, né? Um prisma assim, ó, de base quadrada, tá? Um prismazinho de base quadrada. A área da base do prisma é só a gente calcular a área do quadrado. E a altura é justamente a espessura do material. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do prisma, que é esse cara que está aqui dentro. Vou calcular a área do cilindro, que é o cara que está fora. O volume de ouro vai ser justamente, galera, o volume do cilindro menos o volume do prisma. Isso que vai ser o volume de ouro, tá? Porque é como se eu tivesse, por exemplo, uma caixa. É como se eu tivesse uma caixa, beleza? Uma caixa aqui. Peraí, deixa eu fazer melhor essa caixa. Como se eu tivesse uma caixa dentro de um cilindro, sacou? Eles têm a mesma altura. Então, uma caixa dentro de um cilindro. Aí o que ele quer? Ele quer basicamente o volume externo, onde não tem a caixa. Então a gente vai calcular o volume da caixa, vai tirar o volume da caixa, né? Então a gente vai retirar esse volume aqui e vai ficar só o ouro. É isso que a gente vai fazer. Bom, primeiro então vamos começar calculando o volume do cilindro, que é o mais simples de fazer. Volume do cilindro. Cara, vou passar todo mundo para centímetro, porque ele pediu um centímetro cúbico. A altura de 3 milímetros, isso aqui é a mesma coisa que 0,3 centímetros, né? Você lembra? Metro, depois do metro vem o decímetro, depois do decímetro centímetro, depois do centímetro milímetro. Então, eu passar de milímetro para centímetro, eu divido por 10, tá? Perfeito. Então, a altura aqui, ó, é 0,3 centímetros. A área do cilindro, né? A área da circunferência, que é a base do cilindro, é πr ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ser π, vezes o raio, que é 3, ao quadrado, vezes a altura, que é 0,3. Então, o volume do cilindro é nada mais nada menos que π, que é 3,1, vezes 3 ao quadrado, que vai dar 9, vezes 0,3. Aqui, galera, 3 vezes 0,3 é a mesma coisa se você estivesse fazendo 31 vezes 3. 31 vezes 3 vai dar 60 mais 3, que dá 63, sacou? 3 vezes 30 dá 90, né? Perdão, viajei, que bonito. 31 vezes 3. 3 vezes 30 vai dar 90. 3 vezes 3 vai dar 3, né? 3 vezes 1 vai dar 3, no caso. Aí vai dar 93 pra gente. Como vai dar 93, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Iria dar 93 se fosse 31 vezes 3. Aí ia dar 93. Mas não é 31 vezes 3. É 3,1 vezes 0,3. Percebe que tem duas casas depois da vírgula? Se tem duas casas depois da vírgula e o resultado daria 93, vai dar 0,93. Porque a gente tem que manter as duas casas depois da vírgula, sacou? Então vai ficar 0,93 vezes 9. E aí, como é que você faz uma multiplicação por 9? Bom, tu pode fazer assim, né? 0,93 é a mesma coisa que 0,9 mais 0,03. Não gosto de fazer assim, tudo bem? Como que eu gosto de fazer essas contas de cabeça? Eu gosto de imaginar um número sem vírgula, e depois eu boto a vírgula. Então eu imagino como sendo 90 mais 3. 90 mais 3. Pronto. E aí, você vai multiplicar isso por 9. 90 vezes 9 vai dar quanto? 810. 9 vezes 3 vai dar quanto? 27. 810 mais 27? 837. Acabou. Pronto, achei então. Então, o que é isso que eu achei? Bom, tem duas casas depois da vírgula, então vai ser 8,37. Eu achei que o volume do cilindro é de 8,37 centímetros cúbicos. Simples assim. Tudo bem? Volume do prisma, como é que eu acho ele? Pô, o volume do prisma, eu tenho que achar a área da base do prisma vezes a altura do prisma. Só que a altura do prisma também é de 0,3 centímetros. É a espessura, né, de 3 milímetros. A área da base é muito simples. Aí vai ter gente que vai falar assim, para você calcular a área da base do prisma, você precisa achar o lado do quadrado. Blá, 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 blá. Você precisa? Não precisa. Vai dizer, como assim não precisa? Cara, ele não deu que o diâmetro é 6 centímetros? O que é o diâmetro? O diâmetro é justamente a diagonal do quadrado. As diagonais de um quadrado são iguais. Então, das duas diagonais valem 6. Para você calcular a área do quadrado, é só você multiplicar as diagonais e dividir por 2. E aí, José, por que eu posso fazer isso? Que dá 18, inclusive.
que eu posso fazer isso? Então, vai ser 18 vezes 0,3. Então, aqui, ó, 18 vezes 3. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 24, 54. 5,4. Achei aqui a área do prisma, 5,4 centímetros cúbicos. Mas, José, por que eu posso fazer isso? Porque é simples, galera. O quadrado, ele é tanto um losango quanto um retângulo. Como é que você calcula a área de um losango? Multiplica as diagonais e divide por 2. Sim. Se o quadrado é um losango, tu também pode calcular a área dele fazendo isso. Entendeu? Caso contrário, você teria que achar esse lado Lzinho aqui, né? E aí é fácil. Aqui é L, você tem um triângulo retângulo. Você faz um Pitágoras, acha o valor de L, mas demora mais, né? Ou você só decora que a diagonal é L raiz de 2. Então você fala que L raiz de 2 igual a 6, né? L raiz de 2 igual a 6. Então L igual a 6 dividido por raiz de 2. Aí a área é 6 dividido por raiz de 2 vezes 6 dividido por raiz de 2. Que L é o quadrado, né? Dá 36 dividido por 2, que dá 18. Percebe? Deu a mesma coisa. Ou então, você pode calcular a área de um quadrado fazendo a multiplicação das diagonais. Agora que a gente tem o volume do cilindro, agora que a gente tem o volume do prisma, a gente consegue achar o volume de ouro. O volume de ouro é nada mais nada menos do que o volume do cilindro, que é 8,37, menos o volume do prisma, que é 5,40. Aqui você pode fazer a conta manual, se você preferir, né? Menos 5,40. Pega um emprestado aqui, dá 2. Não, pega um emprestado não, perdão. 7 menos 0 dá 7. Pega um emprestado aqui, vai ficar com 7. Aqui dá 13. 13 menos 4 dá 9. 7 menos 5 dá 2. Então, você achou aqui que o volume de ouro é de 2,97 centímetros cúbicos. Só que isso aqui é em uma medalha. Isso aqui é em uma medalha. O que ele perguntou? Ele perguntou o volume necessário para confeccionar 100 dessas medalhas. Então, eu peço esse valor aqui e multiplico por 100. Pego esse valor e multiplico por 100, dando 297 centímetros cúbicos. Fechou? Letra B, o nosso gabarito. Questãozinha aí, bem tranquila de geometria espacial, bem padrão. Tá bom? Se você gostou dessa resolução, deixa um like, deixa um hype aí também. Eu te espero na nossa próxima questão. Valeu!